você que acompanha as plataformas da rede TCM, né? Estamos aqui dando início a mais um podcast do TCM Notícia. Hoje recebendo uma estreante aqui no nosso podcast, né? Eu tive de férias, viu, o Filipe Cunha? E eu vi aqui Ivanildo Prachedes, Natália Rebouças, vocês todos tirando onda, né? No meu descanso. E hoje eu estou de volta aqui ao podcast, depois de abrir o espaço aqui para todos os colegas e a gente recebendo Likelly Barros, editora do Portal TCM. Filipe, me permita aqui apresentar a Likelly. Bom dia, boa tarde, boa noite, Likelly. Seja bem-vinda ao podcast TCM. Ô, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui. A gente fica mais nos bastidores e temos a oportunidade de vir participar de um podcast, então é maravilhoso. Dar voz um pouquinho. Isso aí, o time feminino aqui do nosso portal, né, da nossa editoria, do jornalismo. No início a gente foi questionado aqui, cadê as mulheres? Mas elas estão aí, trabalhando muito, né? E hoje está aqui também mais uma colega representando aqui o esquadrão feminino do jornalismo da TCM. Olá, Filipe Cunha, novamente bom dia, boa tarde, boa noite aí para você também. Valeu, Moisés, valeu pessoal que está nos assistindo, sempre um prazer estar aqui. Como é que foi o Rock in Rio, Moisés? Rock in Rio foi bacana, né? O Rio de Janeiro sempre bacana, né? Foi Continua bacana. lindo. Continua lindo, né? É o clichê, mas é verdade, né? Continua lindo. Tive uns diazinhos de frio lá, bem atípico, mas foi bacana. E é sempre bom descansar, sossegar um pouquinho, né? Para voltar com as energias recarregadas. Já estou aqui já há 2 semanas praticamente. E o grande desafio é para a gente tocar aí as eleições, né? Eleições, campanha na reta final. E todo mundo já naquela expectativa das eleições no dia 2 de outubro. Muito trabalho pela frente. E a gente começa, eu acho que já pode falar sobre isso, né? Os trend topics aqui hoje do Twitter. Destacando também assuntos ligados a campanha política, né, aos candidatos que estão aí despontando como favoritos nas pesquisas, e essa reta final promete aí, viu, Filipe? Promete, e são 2 semanas decisivas, principalmente se a gente for avaliar as pesquisas que estão saindo. Uma semana. Eu já ia dizer, 9 dias, né? 9 semana. 9 dias. São alguns, quase 9 dias. 9 dias, isso. A coisa está apertando, pesquisas eleitorais a gosto e a direito, né? Tem pesquisa que candidato A ganha no primeiro turno, como tem candidato B ganhando no primeiro turno. Então vai ser uma semana especial para a gente, né? Porque toda a atenção agora é necessária, porque o fato, em busca do fato, não escorregar nas cascas de bananas que tem na eleição. É um trabalho árduo, acho que para os políticos e para quem cobre também essa... Até porque envolve toda uma tensão, além do trabalho, do ofício mesmo do jornalista. A gente tem aí um país, sobretudo, bastante polarizado, né? Isso acaba refletindo também no trabalho da imprensa, né? Você fica um pouco receoso, sempre a gente tem conversado sobre isso, de se manter íntegro até o final da eleição, porque os ânimos às vezes... ficam ali aquecidos demais, e isso acaba atrapalhando, comprometendo o trabalho dos jornalistas. Mas falando em trabalho, Likelly, o portal TCM Notícia está aí já desde o mês de abril, né? Já vamos aí abril, maio, junho, 6 meses já no ar. Vem trazendo uma série de novidades, as pesquisas foram assuntos aí nos últimos meses, tem pesquisa semana que vem, mas é a primeira cobertura aí do portal nas eleições, né? A TCM sempre marcando presença na cobertura no canal 10, no canal TCM HD, na 95 FM, mas de portal vai ser nossa primeira eleição. Pois é, a gente está nessa expectativa também das eleições, a gente está prevendo aqui várias atividades, então tudo que tiver acontecendo em todos esses canais vai estar passando também no portal. E sem contar que lá a gente é atemporal, né? Quem não tiver no momento escutando o rádio, escutando também o canal, ele pode ir lá no portal e consultar e ver o que é que aconteceu nesses canais. Então, vocês aí que porventura não puderem estar escutando as nossas rádios ou vendo a TV, vai lá no tcmnoticia.com.br e se atualiza de tudo que está acontecendo nas eleições de 2022. Isso aí, a equipe vai estar também aí desde cedinho até o final da apuração, né, trazendo todos esses números. E semana que vem tem pesquisa, dia 29 é a última pesquisa da temporada TCM Pesquisa 2022, a 5ª dessa temporada, trazendo aí os números para a disputa estadual. A corrida
pelo governo do estado, né, aqui no RN, as proporcionais, Câmara, Assembleia, né, o Senado Federal aqui também, e como está o cenário para a presidência da República no Rio Grande do Norte, parceria da TCM e o Instituto TS2. Próxima quinta, dia 29, a gente tem aí mais um TCM Pesquisa, com certeza, todo mundo ligado aí nas nossas plataformas para conferir esses números, né? A pesquisa da TCM sempre gera um envolvimento, uma expectativa grande, Felipe. Isso, e vai ser na marca do pênalti, né? Vai ser faltando poucos dias. O Rio Grande do Norte vive uma expectativa de definição ou não no primeiro turno, uma campanha muito acirrada no Senado, entre dois candidatos mais embolados, mais um terceiro que tem uma expectativa ainda de chegar, mesmo nos últimos dias. Vai ser uma pesquisa interessante para todo mundo. E como vem a credibilidade da TCM, do TS2, ela vai ser ali um momento bem importante da campanha. Todo mundo na expectativa. Todo mundo está aguardando realmente essa última pesquisa para ver. Já é mais ou menos como é que vai ser o cenário do dia das eleições, né? Acho que reflete muito, é muito próximo. Né? E ela traz aquele elemento que está todo mundo conversando, que é o voto útil, né? Sim. Quem vai migrar no finalzinho para decidir, entre esse candidato e esse eu ia votar no C, mas aqui eu vou decidir essa eleição. O meu não está tão bem colocado. É a grande expectativa no Brasil inteiro, né? Em alguns estados, e aqui também vai ser determinante, que é essa migração de última hora, que a pesquisa vai trazer aí esse sentimento. Sobretudo aqui no estado para o Senado, né? E é algo que se repete também na cena nacional. Muita gente usando, inclusive, essa expressão voto útil, né? Nas redes sociais, na própria mobilização de campanha, né? Uma campanha que tem mobilizado muita gente em todo o país, sobretudo pelo tempo curto, né? Então essa reta final vai ser efervescente. A gente já percebe alguns candidatos aí mudando de estratégia, né? Partindo mais para a ofensiva nesses últimos dias de campanha, na tentativa de conquistar esse eleitor que está ainda indeciso ou pensando sobre o voto útil. Mas o fato é que a gente vai estar aqui também trazendo todos esses detalhes para você que acompanha a cena política aqui no Rio Grande do Norte. O que é que a gente pode mudar de assunto agora e falar, além de eleições também, ô Felipe? O que é que você traz aí pra gente? Olha, tem uma coisa que eu acho que vale destacar, que é um pouquinho de eleições ainda, é que o Congresso está preocupado com a quantidade de pesquisas, né, e os resultados divergentes. O Arthur Lira já está propondo aí punir os institutos que errarem muito. Vai ser interessante. Tem isso, é? Tem essa proposta na mesa. Ou qual é o peso que eles estão dando, né? Quem é que eles... Exato. Onde é que eles estão pesquisando para saber qual é esse público? Eu acho que vai ser como o Moisés disse, é uma eleição muito curta, então o peso de cada pesquisa acaba sendo muito grande, né? Você tenta influenciar o eleitor, na verdade na pesquisa, eu vou ganhar, se você não votar em mim aqui entre esses dois, o seu voto não vai valer tanto. Eu acho que é uma peculiaridade dessa campanha muito curtinha. Pesquisa é um instrumento importante nas campanhas, né? Dá uma forma, um balizador muito, muito importante para as candidaturas, para a própria população ter um panorama daquele momento no período eleitoral, mas de fato tem a sua contribuição na influência do eleitorado, né? E é importante que os institutos tenham essa leitura também. Né, a forma dessa aplicação, a metodologia de cada pesquisa, né, precisa seguir ali à risca o perfil do eleitorado, como está descrito lá no IBGE, para que os institutos possam, né, trazer um retrato próximo dessa realidade, nesse nível de confiabilidade, próximo da realidade. E é interessante ver essa discussão aí no Congresso, né? Vamos ver quando sair o resultado aí nas urnas, quem é que vai pagar esse pato lá no Congresso na visão do Arthur Lira. Agora você me perguntou para fugir um pouquinho da eleição. Temos agora nesse mês, o mês dedicado aos museus. E aí a gente estava na redação discutindo o atraso que está sendo a inauguração do Museu de Mossoró, né? Ele passa por reforma, eu acho que estava previsto para outubro do ano passado. Ele ainda não foi inaugurado, já tem pichação na obra, e aí é uma coisa interessante. Toda essa parte do corredor cultural, além do museu, ele tá em suspenso, digamos assim, né? Parte das obras acabaram, o teatro ainda não acabou, a Estação das Artes ainda continua a reforma,
Então, a assim, própria Praça da Convivência, né, não tá foi entregue feita, de fato. Ela não está funcionando. Não né? está funcionando. Então, essas obras da prefeitura, muitas estão perto de serem entregues, mas ainda não estão efetivamente funcionando. Acho que é uma coisa que mexe com a vida da cidade. Me veio até uma dúvida agora, Filipe. De onde é que está esse acervo? Né? Será que ele não se perde nesse meio tempo? Onde é que a Mossoró sempre foi uma cidade muito cultural, sempre teve muitos pontos. E onde é que está esse material? Será que depois eles vão realmente trazer tudo isso de volta? Ou se essas mudanças estruturais não vão impactar também no que é que está sendo mostrado lá dentro do museu? Então, ficamos órfãos, né, sem ter um lugar para ir, porque várias escolas visitavam esses museus, as escolas públicas, particulares, todo mundo ia lá e era até um turismo, né? O pessoal vinha para Mossoró para participar, para ver, para conhecer um pouquinho da história. E aí se perde. O Museu Lauro da Escócia está lá, na expectativa. Muita gente, né? Sobretudo das escolas, como o Lichelli está abordando aí. E o que mais preocupa não é nem tanto... eu acho que o acervo deve estar bem guardado. Naturalmente há uma preocupação sobre isso, né? Mas o fato de a demora, né? A demora na conclusão dessa obra que já era esperada aí por algum tempo. Vou voltar a falar de eleição, viu, Filipe? Aliás, da atuação do TRE. A gente tem uma reportagem no tcmnoticia.com.br e também foi alvo de reportagem aí no TCM Notícia, ou melhor, no jornalismo da TCM, a programação das urnas eletrônicas. Essa semana foi marcada aí por essa programação, as urnas recebendo as chamadas cargas, né, para que sejam destinadas na próxima semana para as sessões e colégios eleitorais. E novamente aquele questionamento, né, que envolve aí toda a eleição brasileira, sobretudo nas duas últimas eleições, né, o questionamento sobre a segurança das urnas. É um assunto que parece batido já de tantas informações que já foram dadas sobre isso, de tantas auditorias e análises já feitas, mas o TSE e o próprio TRE têm voltado a bater nessa tecla sobre a segurança das eleições. E a gente destaca isso no TCM Notícia e também no jornalismo, né, sobre a garantia de segurança no processo eleitoral brasileiro, e que é um modelo, né, para o mundo inteiro, mas que ainda sofre questionamentos. Eu acho que nem tanto pela tecnologia, eu acho que é mais uma questão de encrenca política mesmo. Encrenca política. Ontem o presidente Bolsonaro voltou a criticar, né, disse que o exército, os militares vão estar dentro da sala secreta, da sala cofre do TSE para fiscalizar, porque ninguém sabe o que acontece lá dentro. A sala cofre existe, mas todo mundo sabe o que acontece lá dentro. São programadores checando se o processamento está sendo correto. Mas, bom, ele disse que estava satisfeito, era um passo a mais, vai ser mais tranquilo. Ele disse que era melhor o voto impresso. Mas já que não tem voto impresso, vai ser bem... Ele aceitou bem ali, pelo que eu entendi, essa checagem por parte dos militares dessa sala no TSE. Eu me preocupo também com a segurança das urnas do prédio do TRE aqui em Mossoró. Eu acho as urnas, não sei se vocês veem, elas ficam logo na entrada, na recepção, tá cheio de urna esperando as cargas. Qualquer pessoa pode ir lá e ver como é que é o processo, né? De carga do... Cada urna recebe, eu acho que 3 lacres, né? Isso. 3 lacres, depois de feita a carga, né? Cada uma recebe 3 lacres justamente para, se algum deles estiver violado, não pode ser usada no dia da votação. E a carga, né, são, na verdade, todos os números que você vai digitar ali e vai aparecer a foto do seu candidato, o nome, o partido. Então, essa parte é que está sendo carregada essa semana para uma eleição tranquila na próxima. Lichelli é originária de Açu, né, Lichelli, da terra dos poetas. Como é a campanha por lá, né? A gente já fez pesquisas, já trouxe, mas a expectativa lá, ela gira muito mais em torno das proporcionais nesse momento de política em eleições estaduais, né? Como todo o interior, né, Açu também é movimentado pela política. Todo mundo, e são os ânimos muito acirrados, né? Quem é de um lado fica de um lado, o outro lado fica do outro lado. Fica essa briga
Aí, durante todo o dia, no dia da votação também fica esse clima bem acirrado. Mas depois, Moisés, eu vou te contar a verdade. Depois, quando tem o eleito, todo mundo se mistura e comemora junto. Não Maravilha. tem isso, não. Essa é a festa da democracia, né? Isso é importante, então, esse sentimento se espalhar aí. Passar uma pra borracha todos na nós, disputa, né? Isso. Passa uma borracha na disputa e vamos pra frente. Eu falei em fugir de eleições, mas não tem jeito não, a gente tem que falar de eleição. O fato curioso essa semana, né, e que mostra como a política ela tem as suas conivências e que o eleitor fica um pouco sem entender, às vezes tem toda essa briga e acaba depois percebendo que está todo mundo ali sempre buscando atender os seus interesses e pensando na próxima eleição. E a gente teve essa semana aqui o fato do apoio da ex-prefeita e ex-governadora Rosalba à candidatura à reeleição da atual governadora Fátima Bezerra. E dentro desse grupo, né, Fátima aglutinou ali a ex-prefeita, ex-governadora e senadora Rosalba, a ex-prefeita Cláudia Regina, a ex-prefeita Fafá Rosalba. Você imagina aí toda essa mistura de pensamentos. E a reboque ali, o grupo de Rosalba tem o Beto Rosado. Hoje eu conversava com o Vonúvio na rádio e a gente falava. Eu acho que quando sair para fazer aquela passeata de pedir voto, cada um tem que estar com os candidatos anotados direitinho para não ter um embrulhado na hora de pedir o voto, né? O pessoal de Beto ficou bem chateado, né, com essa decisão. O pessoal que trabalha ali na campanha de Beto, conversei com 2 deles, foram pegos de surpresa por esse apoio de Rosalba a Fátima, porque eles dizem que enfraquece o discurso de Beto junto ao bolsonarismo, né? Ninguém vai acreditar muito que Rosalba, uma figura importantíssima ali no grupo, vai apoiar a Fátima e não tem uma relação de... Fica estranho o discurso, eles dizem. Beto já sofria, segundo eles, resistência dentro do próprio bolsonarismo, porque já existiam outras figuras bem mais próximas. Uhum. Eles foram pegos de surpresa. É uma notícia bem diferente, atípica. Tanto é que ela foi anunciada apenas numa rede social, no Twitter, né? É bem restrita, Mas é curioso a gente pensar o seguinte, que aliás é uma provocação até para que a gente pense o seguinte: o político ele precisa estar em evidência e precisa ter ali aqueles cargos, né? Naturalmente que Rosalba tem que imaginar a próxima eleição já, e tem aqui dentro do município de Mossoró um adversário hoje estabelecido, que é o atual prefeito, que tem feito campanha de forma bem latente aí para os seus candidatos também. E Rosalba imagina que esses próximos anos aí, sem um suporte, né, de um governo, no caso Fátima sendo eleita, né, ela certamente vai ter ali os cargos, vai ter indicações nesse período todo, e está pensando isso também para deixar o caminho um pouquinho pavimentado para a próxima eleição. Não dá para você imaginar só esse apoio agora, porque de fato é extremamente inesperado, né, e pega muita gente de surpresa. E muitos analistas dizem, né, que não traz muito voto para Fátima, né? Então é uma jogada de xadrez para daqui a 2 anos, visivelmente. Com certeza. Tá né? pensando aqui para frente, tá né? Pensando lá na frente. De 2 as próximas eleições. Com certeza, porque a gente avaliando friamente, né, pelos números sobretudo, a ex-governadora Fátima em Mossoró tem um caminho muito tranquilo para a campanha, para as eleições do próximo dia 2 de outubro. Então, seria um apoio até descartável nesse momento, sendo muito prático, né? Sendo muito prático, não só porque, em se referindo aos nomes que estão aí na disputa, mas um determinado candidato com um percentual confortável dentro da cidade, um apoio tão inusitado, né, poderia ser descartado, mas é como a gente tem que pensar e compreender. A política, muitas vezes, ela está pensando já na eleição seguinte, né? Essa eleição aqui praticamente já está encerrada para quem já está pensando em 2024, então esses apoios, essas costuras nessa reta final, com certeza tem já um pensamento bem mais lá na frente. Lembrando você que está acompanhando a gente aí no TCM Podcast, que essa estrutura aqui da CTP, a Central TCM de Produções, ela está disponível, né? Você que tem interesse em fazer o seu podcast, falar do seu produto, falar aí sobre a sua profissão, entre em contato aqui com a TCM Telecom e participa, né? E você pode buscar mais informações sobre essa iniciativa, esse espaço, toda essa estrutura para a produção do seu podcast. Hoje a gente tem
uma participação mais que especial, além da Likely aqui na nossa bancada. Vonúvio Prachedes é quem está operando aqui, dirigindo, cortando áudio, cortando vídeo. O homem é um talento. O homem é mesmo que uma impressora, uma multifuncional, aquela que faz xerox, faz cópia, imprime, manda fax. O cara é uma potência, tá ali. Então você que está acompanhando a gente aí já sabe que hoje quem está operando todo esse sistema é Vonúvio Prachedes, né? Ele deixou a bancada aqui pra gente ter o reforço de peso de Likely. E hoje ele tá ali operando o áudio e o vídeo aqui do nosso podcast. Inclusive, quanto tempo a gente tem aí, Vonúvio? Vamos dar um take, Vonúvio. Vamos dar um take lá, Vonúvio, por favor. Por favor. Olha o estilo do cara. Mesa de áudio, mesa de vídeo, é uma potência, né? Caraúbas representado aqui com o Vonúvio Prachedes. Tá parecendo a Loki. O homem... É isso aí, o Alok aí do grupo TCM, Vonúvio Prachedes, tomando conta ali de toda. Tenho certeza se ele tivesse aqui, ele teria dito que a Alok começou lá em Caraúbas. Com certeza. Primeiro show fez lá na quadra do Braguinha. Isso. Acertei. Na quadra do Braguinha, a Alok fez lá a sua estreia. Ainda era LP, não era, Vonúvio? Era duas radiolas, ele fazia lá toda aquela mixagem, né? A mixagem analógica. Mas enfim, quanto tempo a gente tem aí, Vonúvio, por favor? Temos 9 minutos. Então dá tempo a gente trazer mais um assunto antes de contar aqui, ir para a nossa reta final, com as histórias e peripécias dos jornalistas do grupo TCM. Hoje trazendo as histórias de Likely Barros, né? Vamos saber aí o que é que a trajetória de Likely já no jornalismo reservou para os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos telespectadores, o público que está aqui com a gente no TCM Notícias. Falar em TCM Notícias no nosso podcast, a gente tem aí assuntos dentro do tcmnoticia.com.br. Um dos assuntos que também rendeu muita pauta essa semana foi a mobilização dos profissionais da enfermagem, né? O piso nacional da categoria que teve aí uma suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal, e isso ensejou aí protestos em todo o país durante essa semana. Isso, é um assunto polêmico, né? Os prefeitos reclamaram muito da aprovação do piso, prefeitos e governadores, porque ele amplia ali algo em torno, mais do que dobra o valor do custo desses profissionais. Muitos hospitais particulares e clínicas já demitiram porque não quiseram nem arriscar ver se ele ia passar ou não, né? Então já teve muitos hospitais particulares e clínicas que diminuíram seus quadros, contrataram outro tipo de profissional que podia trocar de enfermeiro e ia para técnico de enfermagem, então fez o seu malabarismo e o Supremo realmente barrou na decisão coletiva. Ainda não é uma decisão definitiva, né? O Supremo na verdade pede para que quem tomou a decisão explique de onde vai vir o dinheiro, que essa é a grande questão. Paulo Guedes ontem, numa entrevista, disse que era contra o piso, porque ele já temia que caia no governo federal essa conta, né, que os municípios digam, olha, eu não tenho como pagar, o Estado vai dizer, olha, não tenho como pagar, então aumenta o repasse federal para pagar isso daí. É algo em torno de 16 bilhões de reais, um pouco mais de 16 bilhões, que seria só do setor público, né? Então é uma conta alta, mas também é uma luta de décadas da categoria. Então você fica entre essas duas situações, é um assunto bem polêmico. A questão é que todo mundo sabe que depois da pandemia eles merecem. Eu já ia dizer agora a questão é como fazer caber no papel, na parte prática, esse aumento. É a maior reclamação deles, né? Que se não fossem os enfermeiros durante essa pandemia para cuidar, né? Porque não era uma doença totalmente nova para todo mundo, então foram eles que estiveram lá cuidando, o dia a dia era muito importante. Então que eles sejam reconhecidos, é a maior reclamação e é justa e digna, né? Que eles realmente tenham o que é deles de direito. A reivindicação é extremamente legítima e, sobretudo, a gente precisa colocar uma pauta que eles mesmos trazem, né? Num país em que há reajustes aí para diferentes categorias e que os salários são bem mais elevados, eles colocam isso na mesa também. No debate que houve aqui na TCM, um dos candidatos colocou essa questão e disse, é possível fazer sim, você tem que apertar em um canto, apertar em outro, deixar de desperdício em um determinado lugar, enfim, é um discurso ainda de campanha, é fato, mas é uma discussão que precisa ser colocada em pauta, né, sobretudo porque
o Congresso, o Senado aprovaram e agora está barrado ali pelo Supremo, então o pessoal tem que dizer de onde é que vai vir esse dinheiro e é o que a categoria espera e pede para que aconteça. 5 minutos de tempo, vamos aqui às resenhas finais, os episódios curiosos da trajetória dos nossos jornalistas do Grupo TCM. Quem é que começa? Eu não pensei muito, mas eu vou começar. Eu durante 6 anos cobri a sessão, todos os dias a sessão da Assembleia Legislativa lá em Natal. E tinha algumas datas mais específicas que elas eram mais especiais, digamos assim. E a do orçamento, era o último dia do ano que eles trabalhavam, era uma das mais tensas. Então a imprensa cobria com muita atenção no início da tarde. E aí a sessão abria, eles iam fechar, olha, o orçamento de tanto, tá com déficit no orçamento, não tava. A imprensa acompanhava até ali umas 6 horas da tarde, onde todo mundo tinha que voltar para a redação para escrever a sua matéria. Mas a votação do orçamento, ela vai até 10 horas, 11 horas, sem problema nenhum. Principalmente as mais polêmicas. E tem de tudo no finalzinho, quando não tem mais imprensa, né? Mas eu ficava lá porque eu cobria para a Assembleia. Teve uma vez, eu não lembro o ano, ainda bem, né, para não entregar aqui, estava sendo votado um orçamento, e aí, aqueles últimos orçamentos, todo mundo muito cansado, disse, olha, tem aqui 200 mil reais para refazer a estrada da pista de pouso do aeródromo de uma cidade aqui do Alto Oeste, Potiguar. Aí, quem concorda, quem não concorda, um deputado levantou a mão e disse, olha, a gente tem um acordo aqui, ninguém pode invadir a área do outro sem comunicar o outro, né? Essa é a minha região, isso é um absurdo. Primeiro que é um absurdo ter um aeroporto nessa cidade, eu acho um absurdo. Eu acho ridículo dar 200 mil reais para refazer essa pista. Eu quero saber agora, presidente, quem botou essa danada dessa emenda sem me comunicar, porque eu acho um absurdo, é um desperdício de dinheiro público. Aí o presidente teve que ir constrangido e dizer assim, deputado, foi o senhor, deputado, que botou. Pois retire agora assessores. Imediatamente. Pois retire imediatamente que eu não estava sabendo. Então tem de tudo. Já teve muita questão, já teve deputado votando, já vi deputado votar contra a própria emenda e os colegas ficaram se olhando e disseram assim, mas foi você que pediu para a gente votar a favor, você votou contra? Aí ele disse, e era essa? Então, assim, já vi de tudo. Também já vi muita coisa ali no plenário da Assembleia. Outro dia eu conto essa história, né? Que envolve, inclusive, arma, mas enfim. Depois eu falo sobre isso. Liquele, por favor. Perigoso. Não, eu sempre trabalhei com assessoria, né? Não de políticos, mas de empresários. E num certo evento, eu me preocupei com o discurso, me preocupei com a vestimenta, disse, vai, gerente, você tem que combinar, mesmo que não seja o terno todo completo, mas a calça tem que ir em acordo. E esqueci de falar da meia. E o garoto vai para um evento com uma meia furada. Aparecia na barra da calça? Aparecia. Quando ele sentou, ele estava para uma bancada e a bancada, quando ele sentou, a meia apareceu. Meu Deus do céu. Cheguei lá numa vida e disse, por favor, recolha só um pouquinho. Ele arrumou ali a meia, porque iriam sair as fotos com a meia do gerente. Botar logo a perna aqui para debaixo da bancada para não correr o risco. A gente tem que pensar, então o assessor ele tem que pensar em tudo, em coisas óbvias, né? Às vezes a gente está pensando que é óbvio, mas ele com certeza não lembrou, achou que não ia aparecer, né? Não ia ser relevante. E quando sentou, foi a primeira coisa que eu vi. Jesus do céu. Mas o óbvio tem que ser dito. É melhor meia furada ou aquelas meias de crossfit? Com rapaz, eu acho frajola. Eu acho que ia chamar mais atenção a meia do crossfit. Mas enfim, cada qual com suas meias, né? A minha, eu sempre gosto da meia preta, ó, e não tá furada. Mas deixa eu contar uma história aqui, tá terminando já, temos 2 minutos. Rapidinho, eu fui estrear num programa de televisão chamado Esporte em Pauta, né? E eu vinha da cobertura, tinha uma vivência muito grande na cobertura policial e comecei a cobrir essa área do esporte. Fui apresentar o programa, o apresentador saiu, me escalaram para ser o novo apresentador. E no dia de estreia, muito preocupado, tenso, convidei um colega chamado Fred Carvalho, que hoje é diretor de comunicação do Ministério Público, né? E um grande amigo, mas muito cheio de tiradas, né? E eu preocupado, não vou convidar um colega que é amigo para eu ficar um pouco mais à vontade. Eu fazer da estreia do programa muito tenso, mas o programa rodando e ele sempre muito brincalhão, era tipo uma cadeira mais elevada.
E ele, sem ter muito o que fazer, eu falando, preocupado, ele tirando onda, eu falando, ele fez nessa alavancazinha da cadeira que tem por baixo, pegou na cadeira e simplesmente fez isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Me baixou, só que não foi pouquinho assim como eu baixei agora, não. E ele me baixou, saí do quadro da câmera, né? Baixou na hora do... De repente eu estava lá, rapaz, Fred, eu não acredito nisso, cara. Mas enfim, foi uma brincadeira e que acabou deixando o programa um pouco divertido, né? Mas eu me recordo muito disso aí, da tensão que eu tava vivendo naquele dia. E Fred, muito despachado, baixou minha cadeira, eu lá saí do quadro. Pra quem conhece Fred, você sabe que foi uma péssima escolha que você fez, né? Pra ficar tranquilo, chamar Fred. Mas eu queria que fosse um negócio descontraído, né? Mas não e tanto. Foi. Não tanto. Mas enfim, um abraço, Fred. Mas enfim, nosso tempo tá terminando. Agradecer aqui hoje a presença especial dele, Kelly. Estamos à disposição. Chama mais vezes, eu gostei. Olha só, não tem mistério. E a operação, direção de corte aí do grande Vonúvio Praxedes, o Alok de Caraúbas, né? O Alok de Caraúbas. Valeu, Filipe, bom dia para vocês todos e a gente se encontra na próxima semana aqui no podcast TCM. Até.